Então, o segundo reinado ele se inicia após a abdicação de Dom Pedro I, em 1840. Assim, não podendo assumir Dom Pedro II, o herdeiro legítimo do trono imperial brasileiro, pois havia apenas completado 5 anos na época. Assim se inicia, em 1840, o período regencial brasileiro. Assim como o período regencial brasileiro, também é um período de grandes transformações no país, marcado de grandes e importantes conflitos, sendo uma época de grande progresso cultural e também de significância para a imagem brasileira no exterior, com o crescimento e a consolidação da nação brasileira como um país independente e como um membro importante das nações americanas. Bom, contextualizando melhor esse período, como já dito, ele se inicia em 1840 com o golpe de maioridade. Assim, esse movimento pelo golpe de maioridade de Dom Pedro II teve, por vias liberais, a intenção de centralizar a ausência de figura de um poder em Dom Pedro II, mas como ele não tinha 18 anos, que era a idade, a idade legal para que ele assumisse o trono, foi-se dado o famoso golpe de maioridade que ele assumiu a figura de imperador do Brasil com 15 anos. Isso aconteceu porque os liberais queriam recuperar o poder que estava nas mãos dos conservadores há muito tempo, isso também devido ao período regencial. Então, também porque se acreditava que se coroasse Dom Pedro tivesse uma figura central de poder no Brasil, eles colocariam fim aos conflitos regenciais do período. Assim, os principais pontos que iremos abordar nessa videoaula sobre o segundo reinado e também sobre a figura de Dom Pedro II na sociedade brasileira, falaremos dos seguintes tópicos: a coroação de Dom Pedro II e o golpe de maioridade, a economia do café, a abolição da escravidão no Brasil. Falaremos também sobre a Guerra do Paraguai e suas influências para a economia e também para a política brasileira. E por fim falaremos sobre a proclamação da República e todo o movimento que levou a tal acontecimento. E no final falaremos sobre a figura de Dom Pedro e como ela foi influente para a nossa sociedade. Dando seguimento ao primeiro tópico da nossa aula, falaremos sobre o período regencial, que é um período de extrema importância para entendermos toda a política de Dom Pedro e todo o cenário envolvido na proclamação da República. Então, com a abdicação do imperador, o Dom Pedro I, ocorrendo em 1831, ficou um vácuo no poder, sendo impossível que Dom Pedro II assumisse, pois ele havia completado apenas 5 anos na época. Assim, o primeiro reinado se inicia com o período regencial, com a regência trina provisória convocada em 1831, no mesmo ano que Dom Pedro abdica do trono. Assim, com essa reunião de emergência para ver quem ia ficar no lugar, porque o Dom Pedro II não podia assumir, 3 grandes representantes políticos da época foram escolhidos para ficar à frente do poder, enquanto Dom Pedro II não podia assumir. Seriam eles José Joaquim Carneiro de Campos, um conservador. Na parte dos militares ficou com o Francisco de Lima e Silva, e também ficaria com os liberais o senador Campos Vagueiros. Posteriormente, eles, já com a regência provisória, teriam a missão de escolher a próxima regência. Essa segunda regência também com 3 líderes à sua frente. Assim, eles acabaram eles acabaram elegendo Braulio Muniz, Costa Carvalho, e o Francisco da Lima e Silva continuou como um regente permanente. Assim, por 3 anos eles governaram o Império Brasileiro. Assim, com todo esse tempo de governo, começaram a acontecer desgastes, e o ministro da Justiça da época, o padre Diego Feijó, ele acabou conseguindo muita influência com os outros ministros e também com outros políticos brasileiros o suficiente para, em 1834, criar o Ato Adicional, que fazia com que as regências parassem de ser com 3 membros e começassem a ser apenas um, assim sendo ele o primeiro regente uno. Assim, durante todo esse tempo das regências, aconteceram diversas revoltas em todo o território brasileiro, como a Cabanagem, a Sabinada e a maior de todas, a Revolta Farroupilha.
Assim se viu necessário a centralização de poder do imperador. No imperador Dom Pedro II. Então, os liberais conseguiram passar a essa iniciativa do golpe da maioridade de Dom Pedro II de 18 para 14 anos. Assim, ele foi declarado imperador brasileiro em 1840. Falando agora um pouco da economia do Império Brasileiro no segundo reinado, a gente destaca a produção e a venda do café, que se consolidou durante o segundo reinado como o principal meio de produção para exportação e da economia brasileira. Dentre as zonas produtoras de café que se destacam nesse período, podemos citar o Vale do Paraíba, que está entre o Rio de Janeiro e São Paulo, o Oeste Paulista em São Paulo, e também da Zona da Mata em Minas Gerais. É importante destacar que o crescimento da economia cafeeira, da cultura cafeeira, é bastante ligada à mão de obra escrava em um primeiro momento. O que também é outro ponto de discórdia se pegarmos o fim do Império Brasileiro para vermos alguns resultados da abolição da escravatura. Com o fim da escravatura, com o fim perto do término perto da assinatura da Lei Áurea, vemos que bastante da mão de obra negra, escrava, nessas regiões começou a ser substituída por imigrantes europeus que começavam a vir graças a uma onda migratória muito grande da Europa, principalmente. Outro ponto econômico bastante importante, podemos citar a Era Mauá, que à frente dela, graças ao seu nome do Barão do Mauá, podemos ver um leve crescimento industrial no Brasil, com a construção de as primeiras ferrovias e outros investimentos de capital estrangeiro no Brasil. Dando seguimento à nossa aula, seguindo a lista de tópicos que foi dada no início, vamos falar agora da abolição da escravatura. Esse foi um ponto muito importante e talvez um dos pontos cruciais do fim do período monárquico aqui no Brasil, pois ela teve muitos debates ao longo dos anos. O ponto de partida do fim da escravatura no Brasil foi a Lei Eusébio de Queiroz, decretada em 1850, que estipulava a proibição do tráfico negreiro no país. Outra iniciativa que colaborou para essa assinatura da lei, está também como ponto importante para o fim da escravatura e como ponto de influência para o fim do tráfico negreiro no Brasil, foi as iniciativas inglesas perante ao tráfico de escravos na África. Aí, dessa relação entre o que os ingleses tinham determinado sobre o tráfico negreiro, surgiu a expressão para inglês ver, pois, de acordo com a lei estabelecida internacionalmente, os ingleses poderiam capturar qualquer navio negreiro de escravos em alto mar. Então o Brasil falou que tudo bem, vamos parar, mas nesse período da lei e do acordo internacional com os ingleses, foi um período muito intenso de tráfico negreiro entre o Brasil e a África. Assim se iniciou uma transição gradual e lenta desse assunto da escravidão. Assim, o objetivo era lentamente aprovar isso através de outras leis, como a Lei do Sexagenário, a Lei do Ventre Livre e a Lei de Terras. A abolição da escravatura acabou ocorrendo em 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Importante para o segundo reinado foi a Guerra do Paraguai, que foi um conflito travado entre 1864 e 1870, que acabou fazendo um choque entre as principais nações da América do Sul, que seriam Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, essa guerra acaba acontecendo pela tentativa de minar e também destruir toda a influência, tanto econômica quanto militar, que o Paraguai tinha sobre os outros países aqui da América do Sul. Se pegarmos o Paraguai e compararmos aos outros países, vemos que eles tinham índices e avanços tecnológicos muito maiores. Então, também na tentativa dos ingleses de obter certo domínio sobre o Rio do Prata, acabaram por influenciando que esse conflito ocorresse.
Então, com o início em 1864, o Paraguai acaba por invadir a região sul do Brasil e também os outros países como o Uruguai e a Argentina. Assim, o Brasil, o Uruguai e a Argentina acabam por formar uma aliança, a Tríplice Aliança, que acabou por derrotar o general Francisco Solano Lopes, que era o general da época que estava à frente do Paraguai. Assim, vemos resultados catastróficos, tanto para o Brasil quanto para o Paraguai. No Brasil, vemos um desgaste da política e também do aumento de dívidas externas. Por outro lado, vemos a criação do Exército Brasileiro, crescendo forte e com um sentimento muito honroso perante a sua vitória. Assim, todos esses acontecimentos acabaram por desgastar muito tanto a figura de Dom Pedro II, quanto a sua posição como conciliador e mediador de todas as situações que aconteceram no Brasil. Assim, a queda ocorreu por meio de um rompimento com os 3 importantes grupos do país, que seriam a Igreja, o Exército e a Elite Escravocrata, principalmente a Elite Escravocrata. E o grupo que teve maior envolvimento nessa questão de depôs Dom Pedro II foi os militares, e à frente deles estava o Marechal Deodoro da Fonseca, que em 15 de novembro de 1879, liderando tropas militares, destituiu o gabinete ministerial. E nesse mesmo dia foi proclamada a República Brasileira. Agora falando um pouco da figura de Dom Pedro II e da sua importância para o Brasil. Os interesses de Dom Pedro II eram diversos, assim, incluía diversas áreas de atuação. Ele acabou estudando antropologia, geografia, geologia, medicina, direito e estudos religiosos. Também estudou bastante filosofia, pintura, escultura, teatro, música, química, poesia e também era muito interessado na área tecnológica. No final de seu reinado haviam 3 livrarias em São Cristóvão, contendo mais de 60 mil livros. Dentre as amizades que Dom Pedro acabou fazendo durante sua vida e seus estudos e viagens pelo mundo, podemos citar Louis Pasteur e Alexander Graham Bell. Assim, também o imperador considerava a educação como uma importância nacional e era mesmo um exemplo do valor do aprendizado. A educação também colaborou com seu objetivo de criar um sentimento e identidade nacional brasileira. Seu reino viu a criação do Instituto Histórico e Geografia Brasileiro para promover pesquisas e preservação das ciências históricas, geográficas, culturais e sociais. A Imperial Academia de Músicas e Ópera Nacional e o Colégio Dom Pedro II também foram fundados, o último servindo como modelo para as escolas de todo o Brasil. A Imperial Escola de Belas Artes, estabelecida por seu pai, recebeu maior apoio e fortalecimento utilizando sua lista civil. Pedro II providenciou bolsas e estudos para brasileiros frequentarem as universidades e escola de artes conservatórias musicais da Europa. Assim se encerra a nossa terceira aula sobre Segundo Reinado e Dom Pedro II. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.